Na minha opinião, a história brasileira é pouco estudada, em grande parte porque o Brasil é muito amplo, ele começou um tanto quanto fragmentário e foi unido depois. A história de São Paulo, por exemplo, é muito menos escrita, tem muito menos registro do que a história da Bahia, porque em São Paulo tinha um monte de mameluco analfabeto que mal sabia falar português, falava língua geral. Mas existem trabalhos interessantes de história de São Paulo. Eu sei quem se empenhou mais em divulgar suas teorias sobre a história de São Paulo foi Jorge Caldeira. Eu já conversei com Rafael Ruiz sobre história paulista, tem sua teoria própria, mas história paulista, em geral, não é conhecida da grande população brasileira, porque é uma coisa interessante o fato de que a nossa maior metrópole, no período colonial, boa parte do período colonial, tinha mais contato com o Paraguai do que com a Bahia, por exemplo. Mas, em tese, o governo de São Paulo estava sujeito à Bahia. Então, existe esse revisionismo. É muito fácil fazer revisionismo histórico no Brasil para grande população letrada, porque a grande população letrada é consideravelmente ignorante. E, ao meu ver, isso provavelmente decorre do fato de que as nossas faculdades de educação são péssimas, o nosso ensino público não é muito bem cuidado, o nosso currículo não é muito bem cuidado, não tem um currículo básico de educação bem feito, quer dizer, de história bem feito, de coisa nenhuma bem feita, na verdade. Então, já começa por aí. E depois, quando São Paulo cresce e se torna importante economicamente, São Paulo começa a tomar conta da história. Aí ele não ao invés de se estudar, ele não se estuda, ele faz uma espécie de revisionismo laudatório com Oliveira Viana. Oliveira Viana começa a fantasiar uma história patriarcal ibérica para São Paulo. E esse revisionismo de São Paulo vai embasar boa parte do identitarismo hoje, porque Oliveira Viana queria dizer que os paulistas são descendentes da parte branca de Portugal, não dos mouros, que eles são uma espécie de raça superior e que os bandeirantes, de alguma maneira, eram isso, derivam dessa linhagem branca, e vão conquistando índios pelo Brasil, que não é verdade, mas a aristocracia paulista gostou disso e os identitários repetem isso hoje. Então, ao meu ver, tem esse grande problema. E Oliveira Viana era um racista, né? Um racista na época que era bonito ser racista. Então, esse pensamento racial da elite de São Paulo compromete muito a visão do brasileiro da sua própria história. Então, quando São Paulo ganha essa predominância econômica, o foco da história vai distorcido para São Paulo e para-se de estudar aquilo que era bem estudado, porque era bem documentado, que era a história baiana. E a história nordestina, de um modo geral. Um Pedro Calvão da vida cai no esquecimento para a gente ficar falando de Lília Schwartz, o que é uma grande bobagem. Ou então, o melhor exemplo que talvez haja de revisionismo seja a história do Paraguai, já que eu estava falando mal das faculdades de educação, que é um tal de Chiavenato, que é um autodidata, resolveu copiar um argentino muito louco chamado León Pomé, que dizia que o Paraguai ia ser uma grande potência mundial e ia acabar com a Inglaterra, e a Inglaterra, para impedir isso, manietou o Brasil, a Argentina e o Uruguai para segurarem o Paraguai. E aí houve um genocídio. Então, a gente vai para a escola, ou pelo menos eu, que tenho 30 anos, fui para a escola, 31 na verdade, e houve que o Brasil era muito malvadão e fez um genocídio no Paraguai porque a Inglaterra mandou. A gente nem ouve que a guerra começou com Solano Lopes invadindo, tomando o território do Mato Grosso. E os historiadores acadêmicos sabem a verdade, sabem disso. Mas a academia... Ouvindo cavalo? A academia...
o que sai na academia em história não vai para a academia em educação, e o que vai para a escola é o que está na academia em educação, né, que toma conta das bases curriculares e faz essas barbaridades identitárias. Alguns anos atrás, com a assinatura de Janine, teve uma polêmica na qual Demetrio Magnoli se manifestou, que a base comum curricular da história falava de mundos, acabava com a temporalidade, falava de mundo europeu, mundo afro-americano. Então, o Brasil está no período Afro-América, e a Europa ia ser tudo mundo europeu, né, sem nem falar da antiguidade de Grécia e de Roma. Também haveria uma purga da Inconfidência Mineira na história brasileira, porque isso também remetia a ideais europeus. Deixa eu ver. Com relação à minha visão da história, não enquanto disciplina, mas do Brasil em si mesma, eu vejo o Brasil como um país culturalmente privilegiado. Eu vejo que houve algo de temerário que surgiu na modernidade. Eu pretendo estudar mais isso, não me sinto segura para dizer exatamente o que aconteceu, mas se a gente pegar um Tocqueville, por exemplo, a gente vai ver que as origens da centralização absoluta de poder estão na modernidade. Então, antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é uma decorrência terrível da centralização de poder precedente ocorrida na modernidade. Haveria, então, uma ligação entre o absolutismo e depois descambaria no totalitarismo. O Brasil, felizmente, ao meu ver, não é uma nação moderna. Nós progredimos ao longo da história, mas nós não adotamos os vícios da modernidade, me parece. Então, eu considero que é mais difícil o brasileiro se tornar impessoal, por exemplo. Nas gestões modernas, a impessoalidade é uma coisa central e uma coisa chave. Felizmente, ao meu ver, nós não temos impessoalidade no Brasil. Isso é algo bastante importante na cultura brasileira, porque entre nós, diferentemente do Ocidente rico, uma pessoa é um indivíduo antes de ser parte de um grupo. Se chegar um gringo no Brasil e for viver entre brasileiros, eles não vão dizer ali está um francês e tirar toda a sua personalidade como uma consequência do fato de ele ser francês, por exemplo. Ali está Pierre, ali está Jean é assim assado. Chegou um haitiano, ele vai conhecer o haitiano, vai tratar o haitiano como uma pessoa e não como um haitiano. E assim por diante. Eu acho que o fato de o brasileiro não ser racista, e o brasileiro não é racista, o brasileiro tem preconceito de classe e associa cor a classe, a falta de berço. É um preconceito pré-moderno, como dizia Tales de Azevedo. O Brasil é meio medieval nesse sentido. Então, onde eu estava, o fato de o Brasil não ser racista é uma decorrência desse modo de enxergar as pessoas. E a contemporaneidade, o século XX, vai exercendo pressões contra o Brasil, obriga, ora, a enxergar as pessoas como membros de uma raça, ora, a enxergar as pessoas como membros de uma classe, e assim por diante, mas o Brasil resiste a tudo isso. Eu acho que isso tem mais valor do que você medir um país conforme a sua riqueza. Dane-se a riqueza, até certo ponto. Dane-se. Mas veja que no mundo desenvolvido, os caras têm dinheiro bastante para ficar bancando mastectomias duplas para meninas saudáveis que estão malucas da cabeça doentes da cabeça por pressão de propaganda. A gente não tem dinheiro para ficar pagando mastectomia saudável para um monte de gente, nem dinheiro para ficar comprando bloqueador hormonal para dar para criança. E que bom que não temos, né? Ter dinheiro para fazer besteira não é uma boa coisa. Se tiver dinheiro e bom senso ao mesmo tempo, melhor. Mas eu vou dizer que ter dinheiro é a meta de uma civilização? Não é.
Ao meu ver, as civilizações deveriam ser julgadas em função da felicidade que as pessoas têm nela. E acho que um bom jeito de se julgar isso é se elas tomam antidepressivo ou se não tomam antidepressivo. Também, ao meu ver, esse é um problema da contemporaneidade que vem crescendo, que as pessoas acham normal ficar tomando remédio psiquiátrico, assim, normal, estritamente normal. E o fato de o Brasil não ser assim, pelo menos não ser assim ainda, é uma coisa que diz bem, que fala bem a respeito do Brasil. Freire dizia que o Brasil é um cristianismo antropocêntrico, se não me falha a memória. É um antropocentrismo cristão. Eu não sei, acho que quem melhor descreveu esse estado cultural foi Freire. O que há de universal para o colonizador português é a condição humana, é o gênero humano, a espécie humana. E tudo mais pode ser adotado por essa cultura cristã. Então não tem nenhuma contradição entre você ser português e comer farinha de mandioca e assim por diante. O português ia e se aclimatava, juntava todo mundo a essa cristandade. E uma consequência natural disso é os selvagens terem a sua cultura viva no Brasil, assim como, digamos, o neto tem elementos do avô. A gente não tem uma cultura indígena idêntica que havia aqui em 1500, e eu não sei se isso era desejável também. Afinal de contas, eu não acho uma boa ideia as pessoas saírem se comendo literalmente pela rua e se assando pedaços e assim por diante. Não tinha índio ecofeliz, como diz Risério. Isso é uma invenção atual. Então, é claro que existem traços culturais e de toda a ordem dos índios entre nós. Quando você senta para comer feijão com farinha, e você está comendo uma comida mestiça, por assim dizer. Quem trouxe esse feijão foram os portugueses. Diz Jefferson Bacelar e Luiz Motti, no livro dele sobre a cozinha baiana, que isso é um hábito cristão novo, de comer feijão. Então, comer feijão com farinha, você está comendo uma comida de cristão novo com comida de índio tupi. A gente dorme em rede, a gente usa uma série de palavras de origem tupi que não são estrangeirismo entre nós. Existem graus de africanidade distintos. Acho que um traço muito marcante da Bahia, em contrasta com relação ao resto do Brasil, é que aqui é normal o homem rebolar sozinho. Mas na Bahia é bonito o homem saber rebolar, e isso é uma coisa herdada da África. E uma marca profunda que a África deixou por todo o Brasil foi a musicalidade ritmada. E isso é um legado da África para todo lugar que ela foi. Eles deixaram um belo legado musical nos Estados Unidos também. Enfim, aonde o africano vai, ele leva música. E esse foi o caso do Brasil. Sem os africanos não teria samba aqui. Então, tem essa musicalidade difusa. Agora, candomblé mesmo, isso é uma coisa da Bahia e de enclaves de cultura baiana que foram levados pelos escravos ou pelos libertos para o Brasil, especialmente para o Rio de Janeiro na época da abolição.